Depois de um ano enrolando, finalmente eu decidi tomar vergonha na cara, parar de procrastinar e gravar esse vídeo pra vocês. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do que me motivou, né, a virar ovo-lacto-vegetariana e também já aproveitar pra comemorar, né, um ano sem comer carne. E se vocês quiserem mais vídeos sobre esse assunto, me conta aqui embaixo nos comentários que eu posso gravar sobre como que foi o período de adaptação, de ficar sem comer carne, se eu tenho alguma dica para passar para vocês quando tiver vontade de comer carne e tudo mais, para quem tá querendo entrar nesse ramo, né? Nesse ramo não, né? Não é uma área de trabalho. Mas enfim, se você quer saber sobre esse assunto, é só continuar assistindo esse vídeo. Eu vou tentar criar uma ordem cronológica aqui para facilitar um pouquinho o entendimento. Então a primeira pergunta que eu vou responder é como tudo isso começou? Bom, eu sempre fui uma pessoa que conviveu com animais dentro de casa, não que eu morava numa fazenda, mas era muito perto disso. A gente já teve porquinho da Índia, hamster, a gente já teve passarinho, peixe, a gente já teve cachorro, gato e enfim, lá na casa da minha mãe sempre teve animais. A minha avó tinha tartaruga dentro de casa, inclusive tinha jabuti dentro da casa da minha avó e aquelas tartaruguinhas pequenininha de água, sabe? Tinha muito bicho, sempre convivi com bicho e eu, assim, na minha perspectiva de criança, quando que eu me lembro, eu sempre tratei os animais com muito apego, com muito carinho, como se fosse qualquer outra pessoa ali da casa. E a primeira vez que eu me lembro de ter associado que eu estava comendo um animal no meu prato foi com 8 anos de idade, na primeira vez que a minha mãe me levou numa granja pra ela comprar frango. E naquela época, eu não sei se hoje em dia ainda existe isso, mas naquela época as granjas podiam ter os animais vivos para matar e vender para o cliente. Então, foi nessa vez que eu tive contato com um homem matando uma galinha na minha frente. E a partir daí, eu fiz aquilo que todo mundo faz, que é fingir demência. Para eu conseguir comer, era só fingindo demência mesmo, porque eu não conseguia comer se eu lembrasse da cena do cara matando, quebrando o pescoço da galinha na minha frente e eu comendo aquela galinha no meu prato, entendeu? Apesar de eu escolher ignorar esse fato, mesmo sabendo que era um fato que me incomodava, e eu não estou dizendo que você deve se incomodar com isso, você faz o que você quiser da sua vida, eu me incomodava muito com isso, porque, né, eu jamais ia conseguir fazer. Eu não deixava de comer carne porque na minha cabeça, carne era fonte de proteína. E era só ali que eu conseguia minhas proteínas, né? Enfim, muitos anos passaram. Em 2014 eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1 e vocês sabem disso, né? Porque já compartilho aqui no canal faz bastante tempo sobre esse assunto. E foi em 2014 que eu comecei a ter um interesse maior em estudar nutrição, né? Em ler mais sobre o assunto, me informar sobre o que eu estava colocando pra dentro do meu prato. E nesses estudos, né, obviamente eu descobri que proteína não era só proveniente da carne, a gente tinha proteína em diversos outros alimentos e mesmo assim eu continuava comendo carne por questão de paladar, apego, enfim, porque já estava acostumada a vida inteira a fazer isso, por que mudar agora, né? Foi em 2017 que eu me lembro da chavinha ter clicado na minha cabeça. Além de ser uma pessoa sempre preocupada com a minha saúde, com os meus hábitos alimentares e tudo mais, eu também sempre fui muito preocupada com questões ambientais. Porque, por exemplo, lá em casa, na casa da minha mãe, saiu do cômodo, você desliga a luz, seu banho não pode durar mais que 10 minutos. Se desse 10 minutos, a minha mãe ia lá desligar a chave no chuveiro pra você ficar no banho gelado, só pra você não ficar demorando, gastando água. A gente sempre foi muito econômico nesse sentido. A minha mãe, tipo, sempre brigou de questão de jogar lixo na rua. E sempre fui, assim, muito consciente dessas coisas. E assim como toda vegetariana que se preza, né, em 2017 eu assisti um documentário que falava sobre a indústria da carne ser uma das principais, como pode dizer, uma das coisas mais prejudiciais em questão de sustentabilidade, vamos dizer assim. Ela é o oposto da sustentabilidade, por conta de todas as questões da terra, do gado que o gado ocupa, da questão da produção do alimento, toda a produção de grãos e alimentos que a gente tem, mais da metade vai para animais de consumo, para animais de abate, né? E isso me pegou muito desprevenida, porque eu não fazia ideia disso, que isso estava acontecendo, e realmente isso não é tão divulgado
complicado, muita gente não sabe. E foi a partir daí que eu comecei a redução do meu consumo de carne. Eu, assim como toda brasileira que se preza, né, eu comia carne em todas as minhas refeições. Era no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta e às vezes até um lanche da manhã que tinha um presunto ali no meio, um peito de peru, alguma coisa assim que é animal. Se você não sabe, tá sabendo agora. E eu me lembro muito de ser muito valorizada essa questão da carne no prato, né? Na nossa cultura, a carne é a mistura. Quem nunca ouviu falar dessa expressão? Não tem mistura, é melhor você morrer de fome, porque você vai viver de quê, né? Se você não tiver mistura. E, enfim, isso sempre estava incutido na minha cabeça, mesmo depois de estar casada, de estar fazendo as minhas próprias refeições, de estar preparando as minhas próprias refeições. Pra mim, assim, a carne ainda era uma coisa que precisava comer, né? Mesmo sabendo que existem outras fontes de proteína. Foi a partir de assistir esse documentário que eu comecei a redução do meu consumo de carne, porque eu entendi que a redução era o caminho adequado a se tomar, justamente porque quanto menos a gente consome, menos animais para abate vão ser produzidos, né? Pelo menos essa tem que ser a lógica, porque, né, vai dar muito gasto para uma empresa manter muitos animais lá, sendo que eles não vão ser abatidos e vendidos. E se eu diminuísse a minha demanda, eu conseguiria influenciar as outras pessoas que estavam ao meu redor a reduzir também a demanda e não seria nada muito brusco, que era aquele negócio, nossa, você não vai virar vegetariana não, né? Porque era essa pergunta que eu mais escutava. Eu passei de todas as refeições durante a semana a consumir tipo 7 refeições por semana, ou seja, uma refeição por dia eu consumia carne. Depois disso eu passei a reduzir para 5 refeições na semana, depois 3 refeições na semana, depois 2 refeições na semana, e foi mais ou menos no ano de 2018 que eu comecei a consumir carne somente nas minhas exceções, ou seja, eu só consumia carne em algumas ocasiões diferenciadas, tipo, caso não tivesse nenhuma outra opção, ou eu tivesse a fim de comer peixe, por exemplo, que peixe sempre foi uma coisa que eu tinha um apego um pouco mais emocional, vamos dizer assim, porque eu gostava do gosto e sempre peixe remetia aos rodízios japoneses que eu ia, por exemplo, no meu aniversário. E aí eu ficava, mas se eu não for no rodízio japonês, eu vou aonde? Eu vou comer o quê? E aí tinha esse apego, né? Enfim, o que me fez sair de 2018 a consumir carne somente nas exceções para me tornar efetivamente ovo-lacto-vegetariana? Quem me acompanha mais assiduamente lá no Instagram viu que em 2019 eu fiz uma viagem de 1 mês para Arraial do Cabo. Nesse 1 mês eu já estava comendo peixe com mais frequência, porque lá, além de ser muito difícil de você ter acesso à alimentação mais vegetariana, não tem muita opção, e também o peixe era a coisa mais fresca que tinha lá, então era tipo, quando eu comia carne era só peixe mesmo que eu tava comendo. Um belo dia nessa viagem, eu e meu esposo, a gente decidiu ir pra Praia Grande de Arraial do Cabo. A gente foi de manhã bem cedo pra pegar um lugar legal lá na praia, e quando a gente chegou, a gente viu que tava um tumulto ali, acontecendo uma coisa diferente na praia, e todo mundo tava meio que olhando pra ver o que era. E era uma pescaria que é comum lá, eu não sei qual é esse tipo de pescaria que eles fazem, que é uma rede gigantesca que eles colocam, que é quase na extensão da parte turística ali da praia, né, que a praia tem 40 quilômetros de extensão, mas deve ser tipo uns 100 metros, sei lá, de rede, não sei, gente, era rede pra caramba, e eles deixam essa rede durante a noite, todo peixe que ficar preso ali, no dia seguinte eles puxam a rede e eles trazem esses peixes pra margem e mandam pros comércios, né? Mandam pro pessoal preparar e vender. Mas antes deles tirarem essa rede da água, começou a tumultuar bastante, porque tinha um peixe estranho ali dentro da rede, que ficou preso dentro da rede durante a noite. Ele tinha uma cauda estranha que o pessoal tava até com medo de entrar no mar e ser alguma coisa mais perigosa, né? E quando finalmente eles puxaram a rede pra margem da praia, a gente descobriu que aquele peixe, na verdade, era um marlin, que é esse peixe que tá aparecendo
aparecendo aí na tela. E ele era bem grande, assim, tipo, era razoavelmente um peixe perigoso ali. E é legal eu fazer um adendo aqui, antes de falar pra vocês, porque assim, emocionalmente eu nunca fui apegada a peixes. Eu nunca senti que fosse alguma coisa ruim comer peixe, tá? Só que foi nesse dia que eu comecei a ter uma dosinha, vamos dizer assim. Quando eles puxaram os peixes pra margem, quando eles puxaram a rede, ficou muitas tartarugas presas nessa rede. E uma das tartarugas, ela ficou tanto tempo presa pela pata traseira, de ponta cabeça, que quando ela saiu da água, o rapaz lá, um dos pescadores, precisou fazer, tipo, respiração boca a boca, porque a tartaruga tava meio afogada. E o que mais me fez pensar foi que enquanto esse pescador tava lá de prontidão, preparado pra salvar a vida daquela tartaruga, e os turistas tudo assim em cima dele, desesperados porque a tartaruga precisava viver, os outros peixes estavam lá na beira do mar se debatendo, sufocando, e o marlin também, que era aquele peixe grande, bonito, todo diferentão, que tava lá se debatendo e os turistas tirando foto dele morrendo. E a galera em cima, a mesma galera olhando pra tartaruga sendo salva, falando, meu Deus, a tartaruga, mas olha esse marlin que da hora que eles pescaram, e enfim, né? Aí eu fiquei nesse dilema na cabeça. No fim das contas, a tartaruga foi salva, o cara conseguiu fazer ela voltar a respirar, eles devolveram ela pro mar, todo mundo aplaudiu o cara, e esse mesmo cara catou o marlin pela cauda e saiu arrastando ele pela praia, tipo, pra levar embora, e todo mundo, que legal, nossa, esse marlin era da hora, hein? E foi isso. Quando a pescaria acabou, eu fiquei triste. Por quê? Não simplesmente porque eu vi um peixe se debatendo e a galera desesperada querendo salvar uma tartaruga e não o peixe, mas porque eu comendo o peixe que eu como, porque eu não tenho tanto sentimento pelo peixe e eu achava que tava ok comer peixe, eu estava financiando esse tipo de coisa acontecer, porque aqueles peixes que foram pegos naquela rede, possivelmente eram dos comércios locais que estavam ali em volta, que eram dos comércios em que eu estava indo almoçar todos os dias e jantar todos os dias comendo o peixe deles. Então, quando eu comia aquele peixe, eu automaticamente já conectava com aquelas monte de tartaruga, ficaram várias tartarugas presas na rede, que os caras soltaram, né, e essa que foi a mais marcante, porque ela tava sufocada. Quando eu comia aquele peixe, eu tava sustentando esse tipo de coisa, de uma tartaruga quase morrer sufocada. Então, por eu ter mais carinho pela tartaruga do que pelo peixe, eu fiquei pensando, isso ficou na minha cabeça durante o dia inteiro, eu fiquei até meio que chorando na praia ali, triste e tal. E aí, passou que comecei a pesquisar sobre quais eram os impactos ambientais da pesca. E se você parar para pesquisar, ela é uma das indústrias também que mais polui, que mais estraga, mesmo em pescas pequenas, porque se você for ver, às vezes, rede de pescador pequeno, um pedaço da rede ficou preso lá, caiu no oceano e enrolou no pescoço de algum peixe, de algum animal marinho, e esse animal marinho acabou sufocando ou se machucando por causa desse material que ficou ali, que jogaram ali, que escapou, caiu do barco, alguma coisa assim, que o cara perdeu. Quando a gente fala de pescas grandes, a gente fala de pescas predatórias, que, lógico que são proibidas, porém ainda acontecem em alguns outros países, e essas pescas predatórias, elas acabam pegando vários peixes que não são consumidos, e esses peixes morrem e eles são descartados depois, porque as pessoas não consomem, além de vários outros animais marinhos que não são só peixes, que são pegos nessas pescas e acabam morrendo porque ninguém come. E aí, a chavinha clicou de novo. Por que eu tô consumindo peixe se o peixe também faz mal pro planeta? E eu consumir peixes vai fazer com que eu sustente uma indústria que eu vi e que eu não gostei do que eu vi. Porque os outros animais que eu tenho apego, como por exemplo tartarugas, leões marinhos, golfinhos e tudo mais, são prejudicados por esse tipo de hábito. Enfim, foi por isso que eu parei de comer peixe. E em 2019 eu virei ovolacto vegetariana. Então, para concluir, eu parei de comer carne pelo planeta, foi uma coisa que foi meio inevitável, porque como eu já estava reduzindo e eu já não ligava mais tanto para carne, eu decidi parar totalmente. Foi uma coisa que fez bem pra mim. Segundo, eu não tô desnutrida. Inclusive, nesse período em que eu parei de comer carne, eu ganhei mais massa muscular do que eu já tinha ganho na minha vida inteira, sendo uma pessoa que consumia carne. Porque eu passei a me alimentar de uma forma muito mais consciente, muito mais nutritiva agora que eu parei de comer carne. Porque eu sei de tudo que tá no meu prato e eu sei de todos os nutrientes que estão no meu prato. Quando eu comia carne, eu achava que só porque eu tava comendo carne tava tudo certo. E a gente sabe que não é bem assim.
E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse assunto, se vocês quiserem mais um vídeo pra comentar sobre como que foi esse 1 ano, como é que foi o meu período de adaptação, de parar de comer carne e tudo mais, é só comentar aqui embaixo, porque eu quero muito saber da opinião de vocês. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o assunto que eu estava demorando tanto para falar, mas que finalmente sentei aqui para conversar com vocês sobre. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal, curte e me segue em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!